Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o Cada Dia, o programa da família capixaba. E hoje nós estamos na véspera do Dia da Bíblia. Exato. Um dia muito importante para todos nós. Exato. E aí, pastor Hernandes? Esse é um assunto importante porque a Bíblia legitimamente, honradamente, é chamado o livro dos livros. A Bíblia é o livro mais publicado em toda a história da humanidade. Foi o primeiro a ser impresso e ainda hoje é o mais lido, distribuído no mundo. Não há uma pessoa culta sem conhecer a Bíblia. E esse assunto vai interessar você, tem muita coisa linda para ser tratada aqui e você não pode perder. Então nós vamos para um breve intervalo, você vai conhecer um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, a igreja onde nós temos o privilégio de servir, e logo em seguida eu vou anunciar o tema de hoje, que é de suma importância. Não saia daí, nós voltamos já. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita, Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje nós vamos tratar a respeito do seguinte tema, a importância da Bíblia para as civilizações. Pastor Hernandes, 2 palavras eu quero destacar aqui. Pois não. Primeiro, importância e depois civilizações no plural. Qual é a importância da Bíblia? A importância da Bíblia é que ela é o livro inspirado por Deus. Não é fruto apenas da inteligência humana, mas sobretudo da revelação de Deus. Deus existe e Ele se revelou. Se não tivesse se revelado, nós não o conheceríamos. Deus se revelou na natureza que criou. Deus se revelou na sua palavra. Deus se revelou em Jesus Cristo, seu Filho. Quando eu tenho a Bíblia, é uma espécie de carta do Criador. É o tratado do Criador, o manual do Criador. Diz o seguinte, olha, aqui está a minha vontade, o meu propósito, o meu plano para a sua vida. Então, conhecer este livro é conhecer a Deus. Conhecer este livro é conhecer a vontade de Deus. Conhecer este livro é conhecer o propósito de Deus, não só para a minha vida, para a história, para as civilizações, para as nações inteiras. Pastor Hernandes, um dos lemas da Reforma Protestante do século XVI foi a expressão latina sola scriptura, que significa em português somente a Escritura. E os protestantes de uma forma em geral e os presbiterianos de uma forma muito particular anunciam, né, que a Escritura ela é inspirada, ela é inerrante e ela é suficiente. Eu gostaria que o senhor trabalhasse um pouco cada conceito. Pois não. Quando a Bíblia diz que ela é inspirada, significa que a Bíblia ela não é fruto apenas de uma pesquisa humana ou da capacidade reflexiva da mente humana. Mas o conteúdo que nós temos aqui foi revelado por Deus.
E Deus pega estes homens santos que escreveram, assiste-os com o seu Espírito, dando a eles o conteúdo. A palavra inspiração, na língua grega, é curiosa, theopneustos, traz a ideia do sopro de Deus. Não é inspira, mas expira. Deus expira, Deus sopra sobre os autores aquilo que eles deveriam escrever. Nós não cremos, na verdade, de que Deus ditou palavra por palavra. Não. Deus deu a pessoas que escreveram capacidades diferentes, talentos diferentes, e isso significa que elas, ao escreverem de forma inspirada, mantiveram seu estilo, sua característica. Então, isso é inspiração. Quando a Bíblia diz que a Bíblia ela é infalível ou inerrante, significa que não tem erro. Aliás, pastor Jailton, isso é o único livro onde se gastou de Moisés a João, né? Moisés viveu no ano 1500 a.C., João viveu no final do primeiro século. Então, se você somar isso aqui, nós temos 1.600 anos. Foram mais de 40 escritores. Escreveram em lugares diferentes, culturas diferentes, com línguas diferentes, e é uma plena harmonia, não há contradição. Qualquer outro livro, seja de religião, seja de filosofia, seja de ciência, vai precisar fazer uma outra edição, vai fazer uma revisão, vai precisar fazer um upgrade no seu conteúdo. A Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, o conteúdo dela está exato, não precisa ser atualizado. Isso é o único da Bíblia, né? Quando diz que a Bíblia é suficiente, significa outra coisa. Significa que eu não preciso lançar mão de outros conteúdos para conhecer a Deus e a vontade de Deus. Então, o lema da reforma não era só a Escritura, era toda a Escritura. Então, toda a Escritura é a palavra de Deus, e só a Escritura é a palavra de Deus. E eu não posso, não devo buscar noutras fontes de novas revelações, de visões, ou de decisões conciliares, que se chama de a tradição, para conhecer a vontade de Deus. Me restringo à Bíblia e me limito à Bíblia e a toda a Bíblia. Ainda dentro dessa esfera da importância da Bíblia, os protestantes, eles possuem uma frase muito emblemática. É verdade. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso não é atribuir muito peso a um livro? Veja bem, nós não somos bibliólatras, nós adoramos a Deus, não ao livro. Porém, o livro é o conteúdo da revelação de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus para nós. Portanto, este livro, a preciosidade dele é porque aqui está o conteúdo de toda a revelação de quem Deus é, do que Deus fez na pessoa do seu Filho e do propósito de Deus para a minha vida e para as civilizações. Então, é precioso saber isso. Ela não é uma regra, tem outras, não, o Alcorão também, não, o livro dos Vedas também, não, o livro dos Mormons também, não, o Espiritismo de Allan Kardec também, não. Não é a Bíblia mais algum outro livro sagrado. O que nós entendemos como cristãos é que a Bíblia é a nossa única, não uma entre várias, a nossa única regra de fé, ou seja, o conteúdo daquilo que cremos e de prática, ou seja, é ela que nos aponta qual o caminho que devemos seguir. É algo fantástico. Maravilhoso. É algo efetivamente extraordinário. E nós queremos convidar você a conhecer mais a Bíblia, este livro que é tão importante. Queremos convidar você a que venha juntar-se a nós ali na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Às quartas-feiras, o estudo bíblico. E aos domingos, pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas, o culto público. E às 10 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical para todas as faixas etárias. Venha estudar o mais importante livro de todas as eras, a Bíblia Sagrada. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Pastor Hernandes, agora no segundo bloco nós vamos tratar da outra palavra, da outra expressão. No primeiro bloco tratamos da expressão importante. Agora vamos tratar de civilizações. Tempos distintos, regiões geográficas distintas, culturas distintas e um mesmo texto, um mesmo livro, uma mesma mensagem para todos indistintamente, é isso? É exatamente isso. A Bíblia, ela é supracultural. Há muitas pessoas que, tentando esvaziar o conteúdo da Bíblia, dizem, não, mas esse livro foi escrito para uma época, para uma cultura, para um contexto. O mundo mudou, as culturas sofreram transformações, o homem tem uma nova cabeça, novas descobertas. Então, este livro ficou caduco, obsoleto, ultrapassado. Isso é um equívoco. A Bíblia, ela não é julgada pelas culturas, ela julga as culturas. A Bíblia não se submete às muitas e variadas filosofias engendradas pela habilidade humana, ela todas filtra. A Bíblia não é julgada no tribunal da opinião dos homens. A Bíblia é que julga a opinião dos homens. Então, ela é sempre atual, sempre oportuna, sempre pertinente, no passado, no presente e há de ser no futuro. Por isso, nós temos uma fala do Senhor Jesus: passarão os céus e a terra, a minha palavra não passará. A outra fala de Jesus: as Escrituras não podem falhar. Então, ela foi, ela é e há de ser sempre a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente. E que mensagem tão importante é essa que ela traz, que atinge todos os homens, em todas as épocas, em todos os locais? Qual é a mensagem central? O ser humano, ele passou por fases, é bem verdade. Né? Nós fomos uns seres, vamos dizer, do ponto de vista de conhecimento científico, mais limitados, mais primitivos, e nós fomos alcançando conhecimento, até porque a Bíblia é o livro que abre o caminho para o conhecimento. Foi através da Bíblia que se criou a academia. Por causa da Bíblia que as grandes descobertas científicas vieram à tona. A Bíblia não é um livro que bota uma viseira em você, bota um tampão nos seus ouvidos e torna você um ser retrógrado. Ao contrário, quanto mais você conhece a verdade, e a verdade é luz, mais abre o seu campo, né? Mais amplia o seu horizonte. Agora, o homem, por mais avançado que seja, do ponto de vista do conhecimento científico, é o mesmo homem, mesma natureza. Ele tem a mesma inclinação, ele tem os mesmos problemas, as mesmas necessidades. E este livro, ele é importante porque ele trata de como este homem que caiu em desgraça, caiu em pecado, pode ser reconciliado com Deus, pode ser perdoado por Deus, pode ser salvo por Jesus Cristo, pode voltar a ter comunhão com Deus que os nossos primeiros pais tiveram antes da sua queda e pode alcançar, pela graça de Deus, a vida eterna. Então, não importa se é um índio que está mergulhado nas selvas da Amazônia, não importa se é uma pessoa que está vivendo lá nas montanhas geladas da Ásia, não importa se é alguém que está vivendo numa metrópole como São Paulo, Nova York ou Vitória, não importa se essa pessoa alcançou o pináculo do saber humano ou se ela é analfabeta, não importa se ela é a pessoa mais rica do nosso país ou se é a pessoa que mora numa favela dormindo num colchão de papelão, não importa. A
condição social, econômica, ou intelectual do cidadão, todos têm as mesmas necessidades. Por isso a Bíblia ela é oportuna para todos. É importante que a revelação que Deus efetuou de si mesmo, do seu amor, da sua glória, da sua majestade, ela foi vivenciada, a revelação, em fases distintas. A fase oral, Exato. Depois tivemos a fase em que foi manuscrita, depois a fase impressa, agora estamos na fase digital. Seria essa capacidade de responder a fases tão distintas uma evidência da sua origem sobrenatural? Perfeito, porque veja você, muitos livros surgiram na história e se tornaram obsoletos, arcaicos, ultrapassados. Hoje fazem parte, talvez, de uma boa peça de um museu, mas está lá apenas como memória. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Quando Johannes Gutenberg inventa a imprensa em 1450 na Alemanha, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. A Bíblia é o livro mais impresso disparadamente na história da humanidade. Já passam de 2 bilhões de exemplares. Nada chega à semelhança da Bíblia. Continua sendo o livro mais impresso. E mais, foi o livro mais perseguido da história da humanidade até hoje. Sobreviveu à intolerância das fogueiras, sobreviveu ao martelo ácido dos críticos. A Bíblia, alguém já disse com muita razão, é a bigorna de Deus que quebra o martelo dos críticos. Então, a Bíblia ultrapassa, inclusive, as fronteiras das cortinas de ferro. País onde a Bíblia era absolutamente proibida, ela entrava lá, e ao entrar, pessoas eram transformadas dentro das prisões. Então, a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo, é o livro de Deus, é o livro que você precisa conhecer. Mas não é para você ter, assim, aberto lá na porta da sua sala, o Salmo 91, para espantar demônio, não. Isso é misticismo. Não é para você pegar a Bíblia no caixinho da promessa e, vou ver o que Deus falou para mim, e abrir a esmo, não. Isso aí também não é o propósito. Não é para você ter de enfeite na sua prateleira. Leia a Bíblia. Bem-aventurado aqueles que leem. Siga os ensinamentos da Bíblia. Obedeça os ensinamentos da Bíblia. Frequente uma igreja que pregue com fidelidade a Bíblia. E aqui está o nosso convite. Venha estar conosco na primeira igreja presbiteriana. Nós não temos outro compromisso a não ser pregar a palavra de Deus. E você vai examinar se o que nós estamos falando é verdade. Você vai seguir no texto, para você não comer na mão dos outros, para que você não seja induzido pela opinião dos outros, para que você possa ser como a igreja de Bereia, examinar por você mesmo se aquilo que está sendo pregado de fato é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então venha participar conosco, venha estudar conosco. Esta é uma viagem maravilhosa, esta é uma aventura preciosíssima, estudar a preciosa, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. E se você não possui um exemplar da Escritura Sagrada, nós da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória queremos doar um exemplar das Escrituras a você. Visite-nos, vá a um dos nossos cultos, procure um diácono e diga, olha, eu quero uma Bíblia. Nós teremos a maior alegria em compartilhar o mais importante de todos os livros para abençoar a sua vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. Nós, no
programa de hoje estamos tratando a respeito da importância da Bíblia nas civilizações. Já tratamos no primeiro bloco da importância, no segundo bloco da abrangência, observando essa questão das civilizações, mas agora, Reverendo Hernandes, nós queremos tratar a respeito das qualidades ou das virtudes ou das consequências da Bíblia na vida de uma pessoa. Eu tomo a liberdade aqui de proceder à leitura de parte do Salmo 19, a partir do versículo 7, que diz assim, preste bem atenção, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis do que ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel e o gotejar dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e a grande recompensa em seguir. Dwight Lyman Moody foi o grande avivalista do século XIX. Ele colocou na capa da sua Bíblia a seguinte frase: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. A bênção de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de meditar na Bíblia, é que quando você lê a Bíblia, você é lido por ela. Na medida que você a examina, ela perscruta você. E quando ela perscruta a sua própria alma, você às vezes está triste, abatido, pelos reveses da vida, pelas lutas da vida. Você está prostrado, nocauteado, humanamente e emocionalmente você está no chão, na lona. E quando você vai estudando a Bíblia, seu coração vai sendo refeito, a sua alma vai sendo balsamizada pelo consolo, pela paz, pela alegria. Quantas pessoas que nós já conhecemos e deram testemunho, estavam no fundo do poço, às vezes do vício, às vezes numa prisão, às vezes na ignorância das trevas. Eu estava vindo para cá e assistindo o testemunho de um padre, Padre Nivaldo, lá de Governador Valadares, e um dia ele convidou um amigo, eu tive o privilégio de conhecer, o presbítero Arsênio, cujo filho foi membro da nossa igreja em Vitória, fez medicina em Vitória, e o padre Nivaldo disse que estava numa oficina consertando o seu carro, e aí chegou o presbítero Arsênio, e aí ele falou, você não quer ir lá na minha missa não, participar com a gente? Eu falei, vou sim, o senhor. E foi no domingo, a igreja estava lotada, e o padre resolveu convidar o presbítero para dar uma palavra. E ele, diz o padre Nivaldo, que ele chegou e leu o texto de João 8. Conhecereis a verdade vos libertará. E ele disse que naquela noite, enquanto aquele homem tão simples pregava, o coração dele se derretia. Seus olhos derramavam lágrimas. E quando aquele homem fez o apelo na missa, ele, o padre, foi o primeiro a levantar a mão, entregando a vida para Jesus. E 206 pessoas naquela missa se renderam a Jesus Cristo. Esse é o poder da palavra. Ele alcança uma pessoa dentro da igreja, alcança uma pessoa lá dentro da cadeia, alcança uma pessoa lá no campo de futebol, alcança uma pessoa lá no leito do hospital. E a pessoa está doente emocionalmente, espiritualmente, e quando lê a palavra, ela é tratada, ela é curada, ela é salva, ela é perdoada, ela é restaurada. Tudo se faz novo na vida dela. Esse é o poder da palavra de Deus. Simplesmente extraordinário, sobrenatural. Sobrenatural. Isso não é uma obra humana, é uma obra de Deus. E aqui está uma coisa bonita, o senhor falando isso, me lembra, vem à mente. Houve um pregador em São Paulo, muito famoso, muito conhecido, era um grande orador, Miguel Rizzo, foi pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo, e ele escreveu um livro, e o título do livro é Sozinha. E ele contando que um colportor, as pessoas que saem vendendo livros, saiu vendendo nas fazendas de Minas Gerais bíblias, botando 2 balaios em cima de um burro, de um animal, saia vendendo para as fazendas.
E um fazendeiro comprou esse livro. Mas o fazendeiro era analfabeto, a família toda dele era analfabeta, mas tinha um dos funcionários da fazenda que sabia ler. E reuniu todos os empregados, reuniu a família, disse, comprei um livro, esqueceu o livro de Deus, você vai ler para nós. E o homem começou a ler. Na medida que esse funcionário começou a ler, o fazendeiro se converteu, a família dele se converteu, os funcionários se converteram, a vila toda se rendeu a Cristo. Sem ter um pregador, sem ter um missionário, apenas a leitura da Bíblia foi um instrumento que Deus usou para a salvação de toda aquela população ali. Este é o poder da palavra de Deus. Reverendo Hernandes, é impressionante porque há muitos que buscam a alegria. E nós temos aqui no relato do texto que efetivamente a palavra de Deus, ela alegra o coração. Quanta gente procurando alegria na bebida, nas drogas, na cama do adultério, e saem dessas experiências amarrotados. Perfeito. E a Bíblia alegra é o uma coração. fonte de alegria. Fonte de alegria. É. Bom, estamos caminhando para a finalização do programa de hoje, que fala sobre a importância da Bíblia para as civilizações, mas a Bíblia tem um personagem central. Exato. Quem é o personagem central da Bíblia? A Bíblia trata de uma pessoa, do começo ao fim. E esta pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. O Antigo Testamento fala da promessa da sua vinda. O Novo Testamento fala da sua vinda. E todo o Novo Testamento retrata seu nascimento, a sua vida, seus ensinamentos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, o derramamento do Espírito Santo, o ministério de Cristo lá no céu como nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, como Rei do universo que governa as nações. E fala também da promessa da sua vinda, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Você precisa conhecer a Jesus. Ele é o único nome onde você pode encontrar salvação. Ele é o único que pode reconciliar você com Deus, dar a você a vida eterna. Conhecer a Cristo, conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Nós queremos finalizar o programa de hoje fazendo um convite a você. Venha conhecer mais a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme nos é ensinado nas Sagradas Escrituras. Visite a primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Será uma grande alegria receber você e os seus familiares. Todos os domingos, pela manhã, às 9 horas e à noite, às 19 horas. Culto de adoração e louvor ao Senhor. Esperamos por você. No próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus abençoe, um abraço para você e para a sua família. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só